Bom, queridos, é uma satisfação imensa estar aqui novamente na minha igreja, a explanar a palavra do Senhor, aquela verdade que liberta. E eu peço desde já, por gentileza, que você, aqui presencialmente, também na sua casa, possa abrir a sua Bíblia no livro de Filipenses, na verdade, na carta que Paulo escreve aos Filipenses, capítulo 2, Filipenses 2, nós vamos ler do verso 2 ao verso 11. Filipenses 2, do 2 ao 11. O título da mensagem de hoje é Atitudes Transformadoras. Já foi divulgado, se você não soube, sabe agora, o título dessa mensagem é Atitudes Transformadoras. Você pode ler comigo, por gentileza, Filipenses 2, do 2 ao 11, diz assim a palavra do Senhor. Então, completem minha alegria concordando sinceramente uns com os outros, amando-se mutuamente e trabalhando juntos com a mesma forma de pensar e um só propósito. Não sejam egoístas, nem tentem impressionar ninguém. Sejam humildes e considerem os outros mais importantes que vocês. Não procurem apenas os próprios interesses, mas preocupem-se também com os interesses alheios. Tenham a mesma atitude demonstrada por Cristo Jesus. Embora sendo Deus, não considerou que ser igual a Deus fosse algo que devesse se apegar. Em vez disso, esvaziou-se a si mesmo, assumiu uma posição de escravo e nasceu como ser humano. Quando veio em forma humana, humilhou-se e foi obediente até a morte e morte de cruz. Por isso Deus o elevou ao lugar de mais alta honra e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus todo joelho se dobre nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus o Pai. Senhor, estamos diante da Tua palavra, abre os nossos corações, nossa mente, que de fato a Tua mensagem possa chegar de forma eficaz aos nossos corações e nós possamos ter de fato uma mudança de vida para a Tua honra e a Tua glória. Nos ajuda em nome de Jesus. Amém. Queridos, da prisão, o apóstolo Paulo, ele vai escrever aos irmãos filipenses um apelo emocionante e encorajador para que eles fossem unidos e constantes em Cristo Jesus. Paulo vai exortar aqueles membros daquela igreja. Paulo aqui está se dirigindo à comunidade de Filipos, à igreja de Filipos, na verdade. Então, Paulo vai exortar aqueles membros a abandonar o orgulho e a viverem juntos em unidade. Qualquer coisa que esteja aquém disso é fora do Evangelho. Então, havia muita discórdia, havia muita desunião, até mesmo soberba por parte daqueles irmãos, e Paulo vai exortar. Eles deveriam, de fato, deixar as diferenças de lado e se amar. O que é, de fato, mais importante, como nós lemos aqui na leitura responsiva. Quando, de fato, lá em Mateus 22, os fariseus vão abordar Jesus e perguntar a ele, de fato, mestre, qual é o maior mandamento? E o Senhor vai dizer, amarás o Senhor teu Deus de toda a tua alma, de todo o teu coração e de todo o teu entendimento, e amarás o teu próximo como a si mesmo. Esses são os maiores mandamentos. Então, Paulo aqui está fazendo com que aquela comunidade volte de fato para o que era importante. Muitas das vezes não é a forma como você aborda, mas é de fato aquilo que você vive. Não é o tão culto que você seja, falando no tempo de hoje. Não tem a ver com o seu conhecimento, mas de fato tem a ver com o que você faz com aquilo que Deus te deu, o dom verdadeiro, o amor. Então Paulo vai exortar aqueles irmãos daquela comunidade a viverem em amor e em unidade. E aí, meus irmãos, a verdadeira unidade, ela só é concretizada pela mansidão e pelo altruísmo autêntico, dos quais o nosso maior exemplo foi Jesus Cristo, aqui em sua vida terrena. A atitude da igreja deve ser igual à de Cristo Jesus. Interessante desse texto do apóstolo Paulo aqui em Filipenses, acredito que é um texto muito conhecido dos irmãos, os irmãos já leram muito, já estudaram sobre isso, é que é um dos textos mais teológicos que existem aqui na Bíblia. De fato, Paulo vai falar de algo que foge da racionalidade. Eu lendo um livro chamado Inteligência Humilhada, onde o autor vai falar, dizendo que só quem pode se esvaziar de algo é quem tem alguma coisa. É por isso que eu e você não podemos nos esvaziar, porque de fato nós já somos vazios. A única coisa que nos preenche é Cristo Jesus.
Mas Jesus Cristo não, ele era 100% homem e 100% Deus. Então, o Paulo aqui vai dizer, e alguns teólogos estudiosos vão dizer que isso aqui Paulo extraiu de um hino, um belo hino, mas isso aqui não vem ao caso no momento. O que Paulo está querendo dizer aqui nessa passagem é o seguinte: Deus, o nosso Jesus encarnado, que poderia usar de todo o poder e sua glória, ele vai se esvaziar de tudo aquilo que poderia ser preenchido para, em forma humana, morrer a morte mais dolorosa e vergonhosa de todos os tempos. Tudo isso por amor a mim, tudo isso por amor a você. Então o apóstolo Paulo aqui vai dizer: ei, a sua atitude, igreja de Filipos, e aí trazendo para o tempo de hoje, a nossa atitude, membros da primeira igreja, é ter uma atitude parecida, espelhada em Cristo Jesus. Ele deve ser a nossa maior referência. Não são homens, mas sim Jesus Cristo, o nosso Deus. Paulo vai nos lembrar que devemos ter a mesma atitude de Cristo Jesus. Ele vai dizer aqui no verso 5: para sermos conhecidos como cristãos e assim seguir o exemplo do nosso mestre. Paulo vai exortar a igreja de Filipos e a nós hoje é isso. Então, queridos, necessitamos ter a mesma atitude demonstrada por Cristo Jesus, o mesmo ânimo e o mesmo amor genuíno. Jesus era divino, mas também era humano. Ele humilhou-se a si mesmo, converteu-se em servo, o servo sofredor. Foi criado como ser humano comum. E aí provavelmente Jesus vai ser trabalhado, na verdade, trabalhou com o seu pai como carpinteiro, como homem comum. Então Jesus, o Deus, também foi o Jesus humano. Mas Jesus foi obediente até a morte de cruz. Sofreu uma morte vergonhosa e dolorosa, a morte de um escravo. Depois disso, Deus o Pai vai o exaltar acima de todo nome, glorificando Jesus em sua ressurreição e em sua ascensão. Então, queridos, Jesus poderia muito bem usar de todo o seu poder e glória, mas ele se esvazia. E aqui nós vamos ver algumas atitudes transformadoras do próprio Cristo para termos como exemplo. Então, a primeira atitude que a gente vai ver aqui é o seguinte: a atitude de amar. Verso 2, diz assim a palavra do Senhor: então, completem minha alegria, concordando sinceramente uns com os outros, amando-se mutuamente. Amando-se mutuamente. Precisamos colocar em prática o que nós lemos aqui em Mateus 22, 37 ao 39. Quando de fato Jesus vai dizer que o segundo mais importante mandamento é amar ao seu próximo como a si mesmo. Interessante de amar hoje em dia que amar está condicionado. Você ama alguém porque é da sua igreja, você ama alguém porque torce pelo mesmo time de futebol, você ama alguém porque é do mesmo partido político seu, você ama alguém com uma condição. Na verdade, o amor que Jesus está explicando aqui é um amor que excede a condição. Não importa de fato a condição do outro, o que importa é o que eu vou exercer o amor. Por quê? Porque um dia eu fui amado sem merecer. Ninguém merece o amor, mas Jesus Cristo morre por mim e por você, demonstrando tão grande amor. Então precisamos deixar a diferença de lado. O apóstolo João vai escrever em sua primeira carta, capítulo 4, verso 8, o seguinte: quem ama é nascido de Deus e conhece a Deus. E ele completa dizendo: quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Então não adianta a gente dizer, na verdade, que ama alguém se a gente não pratica. O amor, ele está em suas ações, não só na teoria. Então, queridos, a primeira atitude que a gente vai aprender com Jesus é o amor. Ele é o amor. Então, se Jesus é o amor, eu preciso amar. Eu preciso amar sem nenhuma condição. Eu preciso amar simplesmente porque fui amado. É a mesma coisa do perdão. Tem pessoas inúmeras vezes que dizem que não consegue perdoar, simplesmente porque foi ofendido de tal forma que não consegue exercer perdão. Mas quer facilitar as coisas para você poder perdoar? Lembra de Jesus. Lembra que você não merecia perdão e Jesus perdoou você.
Você não era merecedor de nada, eu não era merecedor de nada, e mesmo assim o nosso Jesus nos perdoou na cruz. Então, precisamos amar. A primeira atitude que nós vamos ver aqui com o nosso Jesus, a atitude transformadora, a primeira é a atitude de amar. A segunda atitude que a gente vai ver aqui, que também está no verso 2, parte B, é a atitude de comunhão e unidade, a famosa koinonia. A gente vai ver aqui no verso 2, o parte B, diz o seguinte: trabalhando juntos com a mesma forma de pensar e um só propósito. Queridos, a nossa mente, ela deve estar condicionada ao mesmo pensamento. E aí hoje pela manhã nós tivemos uma aula de EBD sobre o tema Quando Cristo Retornar, e nós vemos lá que algumas diferenças escatológicas existem. E isso não nos separa de fato do amor de Cristo. Essas pequenas diferenças, elas são insignificantes. O que é então primordial? O que é geralmente o verdadeiro que nós devemos seguir? Cristo Jesus. Eu não posso negociar é que só Cristo salva. Só Cristo é o nosso Senhor. As outras diferenças a gente pode conversar muito bem, mas hoje em dia há um ar, na verdade, de desprezo pelo conhecimento, porque se eu tenho aquilo como verdade, eu quero fazer com que o outro também tenha como verdade, e se ele não tiver aquilo como verdade, nós nos distanciamos. Queridos, não tem coisa melhor do que você concordar de pontos de vista que não são primordiais e viver amando-se na igreja, é na comunidade que isso se exerce. Então, querido, nós precisamos ter a nossa mente condicionada a um só pensamento. Qual é o pensamento? Só Cristo salva. Ele é o único Deus e não há outro. Isso nós não negociamos. São princípios inegociáveis. Então, crendo nessa verdade, nós nos tornamos filhos de Deus e acreditamos no sacrifício salvífico de Cristo na cruz, derramando o seu sangue puro em favor de todos. Precisamos ter essa unidade. Aqui nós estamos ainda presencialmente, de forma limitada, com todo distanciamento, mas isso não será eterno. É eterno só o nosso Deus. Em breve nós estaremos aqui, não sabemos data, não sabemos quando, mas sabemos que vai passar. Sabemos que vai passar, por quê? Porque essa comunhão, a koinonia, a comunidade, o estar junto com os irmãos, precisa ser exercido. Então, queridos, diante dessa verdade, nós somos levados a uma comunhão sadia e harmoniosa. Embora tenhamos diferenças de opiniões e pensamentos em determinados assuntos, precisamos muitas das vezes ceder em alguns pontos para manter a união do conjunto. E hoje em dia a gente vê o orgulho tomando conta de muita gente, e eu quero às vezes puxar uma briga por uma opinião, sendo que não precisa. A opinião é minha. É claro que eu tenho que ter uma opinião, mas a opinião é minha. Eu não tenho que fazer com que ninguém pense igual a mim. O nosso único pensamento comum tem que ser: Jesus Cristo salva, Jesus Cristo é Senhor, só Ele é o Senhor de nossas vidas. Mas hoje as pequenas coisas têm minado de fato a igreja. Tem minado a igreja, é por isso que tem irmãos que não se falam mais, simplesmente porque um torce para o time A, outro torce para o time B. Eu não consigo conceber isso. De fato, o que nos une não é partido político, não é time de futebol, não é placa de igreja. O que nos une é o amor em Cristo Jesus. E isso basta. Então, queridos, a segunda atitude que nós vamos aprender com Cristo aqui, o apóstolo Paulo escrevendo em Filipenses, é atitude de comunhão e unidade. A terceira atitude que nós vamos ver aqui no verso 3 e 4 é a atitude de humildade. Leia comigo, por favor, o verso 3 e o verso 4. Diz assim a palavra do Senhor: não sejam egoístas, nem tentem impressionar ninguém. Sejam humildes e considerem os outros mais importantes que vocês. Não procurem os próprios interesses, mas preocupem-se também com os interesses alheios. Queridos, Jesus Cristo é Deus. Mesmo assim, Ele se tornou homem e se submeteu a participar dos mesmos sofrimentos que todos nós, seres humanos, participamos. Ele não precisava, mas Ele se humilhou. Ele se humilhou, tornando a forma humana, sentindo a mesma dor que eu e você sente.
sofrendo as mesmas aflições que eu e você sofre. Mas Jesus Cristo nos dá um maior exemplo. Ele venceu, e nele também nós venceremos. Então, a atitude de humildade. Devemos aprender a ser humildes, assim como Jesus Cristo, nosso Senhor, foi, que não se prevaleceu de sua igualdade com Deus. Ao invés disso, ele se humilhou e se tornou homem para morrer por amor a nós e nos libertar da escravidão do pecado. Então, a humildade de Jesus precisa ser espelhada. Você precisa ser humilde. E a humildade aqui não está simplesmente numa condição de você ter um conhecimento intelectual. Não. Está em você servir o seu irmão. Não importa o grau de intelectualidade dele, não importa o grau financeiro dele, não importa. Você precisa se humilhar, muitas das vezes, se for uma humilhação para você, para servir o seu próximo, o seu irmão. Nós precisamos exercer essa humildade. E hoje em dia está em falta. Acredito que a soberba tem tomado conta muitas das vezes. Às vezes até o conhecimento. A pessoa conhece demais, ela se sente num grau de superioridade do que as outras, quando isso não existe. O que nos nivela é Cristo Jesus, é o amor a Ele, mais nada. Você pode ser o bom da igreja, e eu estava vendo uma pregação esses dias sobre isso, é que aqui senta todo mundo de qualquer faixa etária, que seja financeira ou não, que seja de intelectualidade ou não, todos aqui são um em Cristo Jesus, independente do grau que você tenha em sua mente intelectual ou financeiro. O que nos une aqui é o laço de Cristo. Então devemos ser humildes no nosso dia a dia e reconhecer que tudo que nós temos é do Senhor. Nada foi por esforço próprio. Tudo foi mérito de Cristo. Então a terceira atitude que nós vamos ver aqui é essa atitude de humildade. A quarta atitude que nós vamos ver aqui, no verso 7, é uma atitude de servo. Leia comigo, por gentileza, o verso 7. Diz assim a palavra do Senhor: em vez disso, esvaziou-se a si mesmo, assumiu uma posição de escravo e nasceu como ser humano. Quando veio em forma humana, humilhou-se e foi obediente até a morte e morte de cruz. Queridos, atitude de servo. A palavra servo, no grego, ela significa escravo. Aqui nessa passagem ela quer dizer escravo. Então vê só, o escravo faz somente aquilo que o seu senhor ordena. E nós somos escravos de Cristo. Lembra quando Paulo inicia a carta aos Romanos dizendo: eu, Paulo, escravo de Cristo? O que é que Paulo estava querendo dizer? Eu, Paulo, não tenho mais vontade própria. Eu, Paulo, agora vivo para Cristo. E quando nós nos tornamos de fato filhos de Deus, faz morrer o nosso eu. Agora não vive mais eu, mas Cristo vive em mim. É isso que nós proferimos. É isso que nós confessamos. Então, se isso de fato precisa ser uma verdade, necessita ser vivida. Então, eu preciso servir. Eu sou escravo. Escravo de quem? De Cristo. O escravo só faz aquilo que o seu Senhor ordena. O que é que o meu Senhor ordena? Está nas Escrituras. Não precisa buscarmos revelação especial. Tudo Deus revelou aqui em sua palavra. Princípios para você viver em todas as formas. Seja ela na igreja ou fora da igreja. Tudo está na palavra de Deus. Ser escravo de Cristo significa pertencer a Ele. Ser escravo de Cristo é estar completamente submetido ao seu domínio e ser plenamente obediente à sua vontade. Se a gente for puxar um pouquinho da história, a gente vai ver que os escravos que não faziam aquilo que de fato seu Senhor queria, era de fato punido. Precisava obedecer, nem que fosse na marra. Hoje em dia, o bom de ser escravo de Cristo é que, pensa só, a vontade de Deus é sempre boa, perfeita e agradável. Se eu creio nesse Deus que tem uma vontade boa, perfeita e agradável, o que me leva a não ser obediente às suas normas e os seus princípios? Eu preciso ser servo de Cristo em sua essência. E aí no livro Inteligência Humilhada, como eu falei para os irmãos, do autor João Madureira, ele diz o seguinte, uma coisa bem interessante: todos os servos são homens, mas nem todos os homens são servos. Para ser servo, o homem precisa imitar a atitude correta de Cristo.
E a única atitude correta de Cristo que o homem é capaz de imitar é a sua obediência. Nós precisamos ser obedientes para cumprir tudo aquilo que está determinado na palavra de Deus. Isso é ser servo, é não negociar. O Senhor disse, está dito. Mas muitas das vezes o que o Senhor vai dizer é contra a sua vontade. Aí é que está o X da questão. Porque para ser cristão a gente precisa entender que há renúncia. Muitas das vezes você já pode ter ouvido alguns pastores falando isso, que ser cristão é fácil. Pelo menos eu, lendo a minha Bíblia, não vejo isso. Eu vejo que Jesus vai dizer, cada um deve tomar a sua cruz e me seguir dia após dia. Cruz significa sofrimento, dor. Então, se eu preciso carregar a minha cruz dia após dia, é sinal que todo dia eu vou precisar acordar e lembrar que eu tenho Jesus que vai estar comigo todos os dias, me ajudando no tempo de sofrimento. Não é só bonança. A grande questão é que na alegria ou na tristeza, no sofrimento, na angústia, Deus sempre estará conosco. Essa é a verdade que nos conforta. Então a atitude de servo deve ser vivida e praticada por mim e por você, que são escravos de Cristo. Então essa é a quarta atitude de servo. A quinta e última é a atitude de obediência, está lá no versículo 8, leia comigo por gentileza. Quinta e última atitude de obediência, diz assim o verso 8, humilhou-se e foi obediente até a morte e morte de cruz. O nosso Jesus foi obediente até a morte e morte de cruz. Jesus Cristo é o nosso maior exemplo de obediência. O nosso maior exemplo de obediência é Cristo Jesus. E eu lembro que uma das falas da nossa peça, quando a gente apresentou, uma peça também que a gente apresentou aqui na igreja, chamada Jardim do Inimigo, eu lembro plenamente de uma das falas que dizia, ele não fez nada. O nosso Jesus poderia muito bem contestar aquela acusação e aquela prisão. Por quê? Porque não era dele, ele não fez nada. Se você puxar para o tempo de hoje, uma acusação falsa contra você, ou seja, uma calúnia contra você hoje, você prontamente vai se levantar e dizer, ei, não é assim, eu não fiz isso, não fui eu. Então o nosso Jesus poderia dizer, não, eu não fiz nada disso. Só que o profeta Isaías já ia narrar a história do nosso Cristo, dizendo que como uma ovelha muda, ele foi levado ao matadouro. Então o nosso Jesus foi obediente até a morte e morte de cruz. Mesmo sendo Deus, Jesus assumiu uma forma de servo e andou pelo caminho da obediência, mesmo sabendo que aquela obediência traria um certo sofrimento para ele, ele não abriu mão e foi obediente ao seu Pai. Então, queridos, Jesus demanda dos seus seguidores, de mim e de você, uma completa abnegação de nossas vontades e dos nossos interesses pessoais. Ele vai exigir isso. Eu preguei aqui, acho que em fevereiro, sobre o custo do discipulado. Um certo tipo de sofrimento. Vai ser doloroso. Abrir mão daquilo que você acha que é importante para você, quando Jesus vai jogar você em direção contrária. Só que se Jesus está dizendo que a direção contrária é melhor, por mais que eu não sinta isso com os olhos humanos, é melhor. Então Ele vai nos guiando e vai nos fazendo sentir de fato isso, dia após dia. Então a obediência total como escravos de Cristo é o próprio exemplo dele. Nós precisamos ser obedientes, assim como o nosso Jesus foi. Humildemente, o nosso Jesus se esvaziou de si mesmo, tomando uma forma de servo, o servo sofredor. Nós precisamos ser obedientes a Deus. Ah, Júnior, mas eu não sei quando Deus fala. Leia a palavra de Deus, Ele vai falar com você a todo instante. Não fique buscando só revelações especiais. Se Ele quiser se revelar de uma forma especial para você, amém. Mas Deus age também no ordinário. Eu diria que na maioria das vezes Deus vai agir no ordinário.
O extraordinário, de fato, é quando ele vê que necessita, então ele age. O extraordinário é os meus olhos e aos seus olhos, porque aos olhos de Deus não existe ordinário e extraordinário. É tudo uma vontade só. Então nós precisamos obedecer e entender isso. Obedecer ao nosso Jesus, assim como ele foi obediente ao seu Pai. Jesus assume a forma humana em obediência, para em obediência, tornar-se servo de Deus. Então, queridos, para concluir, eu vou concluir de fato com uma frase desse livro também, Inteligência Humilhada, que diz assim: o homem miserável sabe que em si mesmo não há recursos para alcançar a atitude correta de Cristo. Que, diga-se de passagem, só é possível pela graça. Você não é bom o suficiente para atingir isso sozinho. Você depende de Jesus. E tudo que você vai conseguir é só pela graça. É tudo graça, é favor imerecido. Então, o homem não é capaz de alcançar isso só pela graça. É a graça que se inclina ao coração mau do homem para o que é bom. Somente pela graça. É a graça que inclina o nosso coração mal para aquilo que é bom. Então, queridos, que possamos buscar intimamente a Deus, pedindo sabedoria e força para exercer essas atitudes transformadoras. Atitude de amar, atitude de comunhão, atitude de servo, atitude de humildade, atitude de obediência. Que nós possamos buscar isso e pedir forças ao Senhor. E assim, nós seremos exemplos genuínos do nosso Senhor em nossa sociedade contemporânea. Então, que Deus de fato possa aplicar essa palavra no seu coração, que você possa entender de fato essas atitudes transformadoras de Cristo Jesus, e que você possa ser edificado nessa noite, através dessa palavra. Baixe sua cabeça agora em nome de Jesus, reflita conosco nessa canção. Faça uma oração a Deus, repensando de fato a sua vida, e que de fato essa canção possa ser a sua oração nesse momento. Eu quero me esvaziar de mim. Eu quero me esvaziar da religiosidade. Eu quero me esvaziar de mim. Eu quero me esvaziar de todos os meus títulos e de tudo que me afasta de ti, Jesus. Eu quero me esvaziar de mim. Eu quero me esvaziar das dores e desilusões. Eu quero me esvaziar de mim. Eu quero me esvaziar das prisões do passado e de tudo que me afasta de ti, Jesus. Aonde eu irei, Senhor? Pois só tu tens as palavras de vida eterna. Onde me esconderei? Tu és o ar que eu respiro.
Deus, em nome de Jesus, nós queremos nos colocar de fato no Teu altar. Retira de nós, Senhor, aquilo que de fato não Te agrada. Nós somos falhos, somos imperfeitos, carecemos da Tua graça, do Teu amor, da Tua misericórdia, mas nós pedimos agora nesse momento que o Senhor venha e faça a Sua obra em nós. De fato, às vezes o nosso coração fica angustiado devido a alguns problemas, algumas desavenças que acontecem no meio do caminho, mas nós queremos de fato estar aos Teus pés. Queremos ser servos verdadeiros, obedecer de fato a Tua vontade, sem contestar. Às vezes pode ser difícil, Jesus, mas nos ajuda. Nós queremos entender de fato que o que nós estamos fazendo é somente para a Tua honra e a Tua glória. Te agradeço pela juventude da primeira igreja. Obrigado, Jesus, pela bênção que eles são na minha vida. Te agradeço pela primeira igreja, Jesus, que o Senhor possa continuar dando força de fato ao apóstolo Paulo, a toda a liderança, para pastorear e guiar o Teu rebanho nesse período tão difícil. Que nós possamos ser servos obedientes à Tua voz. Nos ajuda, Senhor. Retira de nós aquilo que de fato não Te agrada. Molda de fato nosso caráter, de fato na Tua essência. Nos ajuda a amar sem condição. Nos ajuda a estar em comunidade. Nos ajuda a ser humilde. Nos ajuda a ser servo. E nos ajuda a ser obediente na caminhada. Nós colocamos as nossas vidas nas Tuas mãos, Senhor. Faz dela como Tu bem quiseres. Te agradeço, Senhor, por tudo. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus.